Olá, voltamos para a gente poder começar a falar de geografia para o primeiro ano do ensino médio. Gente, a nossa disciplina geografia, antes de mais nada, é lembrar o quê, né? Lembrar que geo significa terra, grafia significa estudo, descrição, ou seja, vamos fazer uma descrição da terra. Mas já foi a época que descrição da terra era falar só de relevo, vegetação, clima e hidrografia. Não, vamos falar de quê? De todas as relações que o ser humano está propiciando sobre esse planeta. E vamos lembrar o seguinte, tá? Eu sempre procuro falar nas nossas aulas ser humano, a humanidade. Por que a expressão homem parece que está se referindo só ao sexo masculino? Antigamente utilizava muito a expressão homem como sentido de humanidade. Hoje, sempre que a gente puder, né, diferenciar aqui, a gente vai diferenciar, até porque, gente, nós temos que falar sempre em igualdade de gêneros. Então a gente procura até na própria língua portuguesa e nos adaptar aos poucos aqui, ok? Mas vamos lá, gente, nós estamos falando de geografia, a descrição da Terra e todas essas interações que nós fazemos sobre o planeta, não é isso? Mas eu falei uma coisinha antes, vocês viram? Eu falei que a geografia é uma ciência. E o que vem a ser a ciência, gente? Ciência é aquilo que você pode fazer o quê? Experimentar e comprovar o resultado. Tá? Nós podemos ter duas formas de conhecimento aqui. Nós temos a ciência e nós temos a fé. Tá certo? E cada um é importante no seu momento. A sua fé, ela é importante no seu momento de religiosidade. A sua fé, ela é importante para o seu eu, tá? Mas a ciência, ela é importante no seu momento. E você tem que saber diferenciar que hora você vai utilizar a sua fé, que hora você vai utilizar o conhecimento da ciência. Quando a gente está falando em escola, o sistema formal de ensino, nós estamos falando de um PAS, nós estamos falando de um Enem, nós estamos falando de ciência. Tá? Por exemplo, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, nós estamos buscando resposta onde? Na ciência. Você pode até usar a sua fé, as suas forças positivas aí, para pedir, para iluminar a cabeça dos cientistas, para que eles possam encontrar uma saída. Mas essa saída, ela vai ser o que, gente? Ela vai ser via ciência. Então a ciência você pode ter o que? Experimentação. Tá? Você vai sempre comprovar aquele resultado, seja por experimentos ou seja por dedução. Como assim, professor? Exemplo, tá? Toda vez que eu falo o fogo queima, toda vez que eu colocar o dedo no fogo vai queimar. Toda vez que eu fizer esse experimento vou me lascar porque vai queimar o dedo, tá certo? A água molha, toda vez que jogar água vai molhar. Por quê? Eu estou mostrando a experiência, tá? Mas, professor, uma dedução, por exemplo. Tá, vamos lá, por exemplo, se eu pego o exemplo aqui das galáxias, as galáxias, eu percebo que elas estão o quê, gente? Se afastando, se afastando, se afastando. Se cada momento que eu bato uma fotografia da galáxia, está cada uma mais distante que a outra, opa, calma lá, se hoje ela estava aqui, ontem ela estava aqui e cada vez ela vai distanciando, eu posso partir do pressuposto que se elas estão distanciando, então um dia já estiveram juntas, tá vendo? Então eu posso fazer por dedução. Agora fé não, fé é você simplesmente acredita, pronto e acabou. E a fé é importante para o seu viver, tá? Mas vamos lembrar que aqui nós estamos falando de ciência, não é isso? Tá, gente? E aí nós vamos lembrar, né? Nós, seres humanos, estamos sobre o planeta. Nosso aparecimento no planeta, o surgimento do ser humano no planeta, ele pode ser explicado de várias formas, mas principalmente o que? Ciência ou fé. Pela fé você vai o que, gente? Para a criação divina, não é isso? Tá? Você vai para a criação divina, né? Haja luz, haja isso, haja aquilo outro, não é isso? Já pela ciência nós vamos o quê? Para a evolução das espécies, tá? Vamos embora para a evolução das espécies aqui. Pela fé, tá? Você tem um mito da criação, Adão e Eva. Ah, professor, foi assim na sua fé. Para a ciência, você tem que lembrar do quê? Da evolução das espécies aqui, até chegarmos ao que nós temos hoje de humanidade. Vamos começar lá atrás, em torno de 12 milhões de anos atrás, até chegarmos o que, gente? Tá? No que nós temos hoje. Já pela fé, o planeta teria aí algo em torno de 4 mil anos apenas, né? E aí você esquece tudo que você tinha visto para trás de biologia, de química, de ciência aí. Então, cada um no seu momento. Não adianta você, por exemplo, querer dentro da igreja, dentro da sua fé religiosa, começar a questionar com ciência. Ah, explica isso e isso. Não, não adianta, tá? Então, você consiga separar aí, tá? E pensa o seguinte, ó, a ciência eu vou usar aqui, a minha fé em outro momento. Tranquilo assim?
Beleza? Gente, mas vamos lá, né? Como é que a gente pode falar da relação do ser humano com a natureza, né? Vamos lembrar que nessa evolução, né, aí da evolução das espécies, o ser humano vai evoluindo e vai vivendo o que, gente? Em grupo. E vive em grupo até para quê? Para poder conseguir se sobreviver na sociedade, sobreviver na natureza. Você imagina como é que eram viver, gente, há 10 mil anos atrás, há 15 mil anos atrás, há 1 milhão de anos atrás. Imagina isso. Tá? Então você tinha que fazer o quê? Tinha que juntar todos os membros do grupo ali, do clã, para fazer o quê? Para tentar sobreviver. E sobrevivia basicamente o quê, gente? Da caça, da pesca, da coleta ali de frutos e assim ainda, tá? E aí é interessante que nesse momento que você tinha esse grupo ali, você não tinha essa noção que nós temos hoje, né? Meu namorado, minha namorada, minha esposa, meu esposo, você não tinha isso. Era todo mundo, era uma coletividade. Não tinha-se a noção, tá certo? De como é que nasciam as crianças. Inclusive, tem vários estudos que falam que nessa época achavam que as mulheres, tá, eram seres assim iluminados, porque elas podiam conceber a vida, e imaginava-se que a concepção era o quê? Era sem a participação masculina, não sabia o que estava acontecendo, não tinha essa noção. Gente, calma, cá entre nós, né? Quantos ainda hoje adolescente faz as coisas sem saber o que está fazendo e depois vem as consequências aí, não é isso? Então, você imagina como é que era isso há 10, 15 mil anos atrás, no caso aqui, e há 1 milhão de anos atrás, perdão, tá? Como é que se processava isso? Então as pessoas viviam ali, e aí todo mundo tinha importância, você não tinha noção dali do que era homem, do que era mulher, tá certo? Todo mundo tinha importância no grupo, todo mundo juntava para pegar a presa, todo mundo preparava, e estava todo mundo vivendo em coletividade. Então, os antropólogos, os historiadores colocam que nessa época a gente tinha mais ou menos uma igualdade de gênero. E até uma preponderância para a mulher em função de que ela conseguia conceber, teoricamente, na ideologia lá atrás, tá, sem a participação masculina. Mas aí você vai avançar um pouquinho. Tá certo? Dessa caça, dessa coleta, o ser humano ele começa a fazer o que, gente? Ele começa a perceber que ele pode plantar, que ele pode colher. E quem é que principalmente vai fazer essa questão da colheita, gente? Vai colher, que vai plantar. Quem vai fazer isso? Principalmente as mulheres. Os homens saem para caça. E as mulheres ficam mais o que? Na localidade. Até porque o filho, a amamentação, impede essa locomoção. Tá, como é que você vai sair correndo com o filho para cá, para lá? E eu não, se eu estou cuidando aqui, estou plantando ali, estou observando aqui, eu faço o quê? Tá? A gente começa a perceber, tá, o trabalho da mulher ali, a importância. E ela pega uma importância fundamental. Mas aí tem alguns historiadores que falam que o grande X da questão, a mudança aí, tá, vem com a revolução e a invenção do arado. Quando se inventa o arado, tá, precisava de mais força bruta. Tá? E aí o homem começa a tomar rédea dessa situação. Mais ainda, é aqui que o homem começa a ficar mais fixo na localidade, aqueles grupos se relacionam ali, começa a se perceber a participação masculina na concepção da vida. E aí vamos para a natureza, né, gente? Na natureza, um animal macho, ele não cuida do filhote outro macho, é a reprodução. É o quê? Tá? É você dar continuidade ao seu gene. Tá? E aí você começa a questão de que como é que você tem a noção que o filhote, que esse macho, que esse homem está cuidando dele. Tá? E aí se começa o controle sobre a mulher. E aí vem a questão da fidelidade, a questão do controle, por quê? Opa, já que eu tenho essa participação e eu quero o meu filho, eu só vou cuidar do meu filho, eu não posso deixar que ela se relacione com nenhum outro. Por que isso? Porque se relacionar, eu não sei de quem é o filho. Então você começa a ter aí, tá, esse controle do homem sobre a mulher lá atrás, lá com a invenção do arado, como colocam alguns historiadores, alguns antropólogos ali, né, principalmente, né, sociólogos. Então, você tem vários estudos mostrando isso, tá? E aí você começa a entender lá atrás. E a mulher sai daquele protagonismo, tá, e passa a viver sobre o que, gente? Nessa evolução histórica aí, né? Sobre essa batuta, sobre esse controle do homem. E aí você tem o nascimento do patriarcado, que hoje tanto se questiona, que hoje se procura se mudar um pouquinho. E eu sempre falo,
Rapazes, se vocês soubessem o tanto que é interessante que as mulheres tenham a sua vida, a sua independência, vocês fariam o quê? Incentivariam isso a cada dia e valorizariam isso a cada dia. Seja sua irmã, sua mãe, a sua colega em sala de aula. Tem que valorizar. Todos nós temos que ter o quê? Somos iguais na sociedade e temos que ter os mesmos espaços de poder, tá? E econômico e social nessa sociedade aqui, não é isso? Gente, mas aí o ser humano tá vivendo em coletividade, que antes ele só vivia nessa paisagem natural, diga de passagem, tá certo? Então nós já estou falando para vocês, tem dois tipos de paisagem. Tem essa paisagem natural, que é a natureza aqui, e ele começa a transformar essa paisagem. Com o quê? Com a ação humana. Se ele começa a transformar essa paisagem, eu tenho o que agora, gente? Eu tenho aqui na tela para vocês a paisagem natural. Não é isso? Eu tenho aqui agora, gente, o que é a paisagem geográfica, também chamada de paisagem cultural. Por que isso? Porque já é transformado pela ação humana, tá? E não é só aqui que estou mostrando as cidades, não. Eu posso falar, por exemplo, tá, de um campo de plantação, apesar de estar na área rural, tá, apesar de ter vegetação, mas foi algo transformado. Então um campo de arroz, tá, uma plantação de soja, ela é uma paisagem geográfica, ela é uma paisagem cultural, ela foi mudada pelo ser humano. Tá? Um rio é uma paisagem natural. Tá? Já uma represa, uma hidrelétrica, ela é uma paisagem o quê? Geográfica, ela foi modificada aí, tá? Então você já está vendo aí os dois conceitos, tá? De paisagem. Paisagem geográfica e paisagem natural, no caso, não é isso? Então você tem aqui, tá, gente? A paisagem, o conceito geográfico de paisagem, que é esse espaço visível, isso que você está vendo, tá? E esse espaço visível, ele pode ser essa paisagem natural ou pode ser essa paisagem modificada pelo ser humano, que é uma paisagem geográfica. Lembre-se, você não vai ligar paisagem natural, tá, só a meio ambiente, tá certo? A mata. Porque, por exemplo, a plantação de pinos, tá? Plantação de eucalipto, ela é uma paisagem geográfica, ela foi plantada. Plantação de arroz é a mesma coisa. Tá certo? Não é porque está o rio pode ter sido modificado pelo ser humano, pode ter sido um canal aberto pelo ser humano. Tem que verificar se teve ação humana nessa paisagem natural. Outro conceito que a gente utiliza muito dentro de geografia, tá? É o conceito de lugar. O que é lugar, gente? O lugar, tá certo? É o espaço vivido, tá? Quando você fala bem assim, eu sou daquele lugar. Tá? Eu vivi naquele lugar. Você mostra uma dimensão afetiva por aquele espaço que foi modificado. Você não fala que é daquele lugar de uma paisagem natural. Você fala que é o que, gente? Uma paisagem que foi modificada. Ela envolve lembranças para você. Seja lembranças onde você passou sua infância, por exemplo. Tá? O lugar é o espaço apropriado pelas relações sociais. Traz sentimento de pertencimento, de identidade, de afetividade. Particularmente, quando eu viajo, eu sempre falo, né? Ah, não, eu sou da onde? Eu sou lá do Quadradinho, tá certo? Eu sou lá do Distrito Federal. Eu costumo falar que o Distrito Federal é o camarote VIP de Goiás. Então eu tô falando que eu tenho um sentimento de pertencimento. Eu, quando eu viajo de carro e tô voltando, tá? Quando eu entro nos limites do Distrito Federal, eu falo, estou em casa. Eu tenho esse sentimento de pertencimento. Quando eu saio do Brasil, vou viajar para qualquer país do mundo, quando a gente entra no espaço aéreo brasileiro, tá certo? A gente fala assim, estou em casa, estou no meu país. Tá? E esse lugar ele pode ser extrapolado, né? De repente, se você faz o quê? Se você é um astronauta e você consegue viajar, até hoje não fizemos isso, mas se conseguisse viajar, né, para vários planetas, quando a gente visse a Terra, falar assim, lá é o meu lugar, tá certo? Esse sentimento de pertencimento aí, tá? Então você tem o conceito dentro de geografia, tá? De paisagem, tá certo? Que é o que, gente? Paisagem, ela pode ser natural ou geográfica. E nós temos o conceito de lugar. Lugar o quê? Tem esse sentimento de pertencimento, tá? De afetividade. Um outro conceito muito utilizado dentro da geografia é o conceito de região, tá? E o conceito de região, quero que você entenda o seguinte, tá? É um espaço diferente ou semelhante, tá? Ué, professor, como assim? Agora eu não entendi nada. Explico para vocês. Tá? Se eu falo região norte, o que vem na sua cabeça? Floresta amazônica, primeira coisa. Olha só, tem um conjunto de coisas que identifica aquela região. Tá? Se eu falo, por exemplo, região violenta, você já pensou em alguma quadra, em alguma rua que você conhece.
Tá? Eu não vou falar aqui para ninguém falar que eu estou discriminando, estou apontando localidade aqui dentro do Distrito Federal. Tá? Mas então o que acontece? Mas se eu falo região violenta, você já viu só? Você não tem que ser só um estado, um conjunto de estado. Você vai agrupar por similaridade. Tá certo? Então é isso que vai fazer aí, né? Ou então aquilo que distingue de você. Ah, eu estou numa região seca e a outra é o quê? Ela é úmida. Então ela é diferente da que você está. Então região é isso. Você consegue definir região, tá, por esse conjunto de semelhança aí. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, do ponto de vista natural, é dividido em 5 regiões. Nós temos região norte, daí se eu falo região norte, você lembra floresta amazônica. Se eu falo região nordeste, você lembra do clima mais seco. Se eu falo centro-oeste, você vai lembrar sempre de cerrado, tá, o gado. Se eu falo sudeste, tá, você já vai lembrar ali de Mata Atlântica, tá. Olha só como é que já começa isso aí, você lembra muito de industrialização também. Se eu falo sul, você lembra mais do que, gente? Do clima mais ameno. Mas eu também posso dividir o Brasil em 3 regiões, chamado o quê? De macro-regiões, e a divisão socioeconômica, que eu tenho a região norte, que é toda uma parte que tem uma economia semelhante, região nordeste, toda outra parte, e centro-sul, que faz o quê? Que a economia vai ser semelhante novamente. Então, região é essa que você guarda o quê? Semelhança aqui, tá? Então, olha o conceito aqui para você, tá? Região, parte do espaço geográfico, ou seja, do espaço transformado, contínua ou não, que apresente um conjunto de características comuns, física, política, cultural e econômica, né? Isso? Então você tem o que, gente? Você tem aqui uma região. E território? Território, quando eu falo território, já estou falando o que, gente? Em espaço de poder. O território brasileiro, olha só, eu já estou pensando em quê? Estou pensando num governo, eu já estou pensando numa Constituição, eu já estou pensando em quê, gente? Numa língua comum, que lá dentro tem um povo. Então, território é território de poder, tá certo? O território dominado pela coalizão, tá? Estados Unidos, tá? E Inglaterra no Irã, no Iraque, tá? Na Arábia Saudita. Então, olha só, tá? Território, dominou. Vai trazer a palavra dominação, espaço de poder, no caso. Então, o território é o espaço de poder, é um espaço definido, delimitado por meio das relações de poder. Envolve uma divisão natural, social e política. O território pode abranger áreas restritas ou até uma coalizão internacional, tá certo? Mas você tem sempre o que, gente? Território. E quando a gente fala, tá, que não é só país, para falar o seguinte, né? Esse aqui é o meu território, tá? Para quem mora na periferia, como eu morei muitos anos e hoje ainda moro, eu moro hoje na periferia do Gama, né, na área rural do Gama, diga de passagem, tá? A gente sabe, né, o pessoal fala assim, aqui é meu território, as gangues dominam o território, marca com pichação, tá? Que é crime, diga de passagem, né? Então ela vai fazer o quê? É meu território. Então o território não é só país, eu posso ter um território, espaço de poder. Ah, professor, mas aí você não falou que isso seria lugar ou região? Depende, aqui eu estou colocando poder, tá certo? Quando eu falo lugar, eu estou falando o quê, gente? De sentimento de pertencimento. Quando eu falo território, eu estou falando o quê? De poder. Eu mando, é meu território. O cachorro, ele marca o seu território, tá vendo? Então nós estamos falando de quê? De espaço de poder, seja ele micro, seja ele macro, no caso. Tranquilo? Beleza? Gente, e é lógico que dentro desse espaço de poder, o ser humano vai fazer o quê? Vai transformar, né, com as suas relações. E as suas relações, elas fazem o quê? Elas se mostram, elas se especificam com o quê, gente? Com a cultura. Então bora para o conceito de cultura, que você vê muito em sociologia, tá? Cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização. Ou seja, como que esse povo vive, como que esse povo pensa, tá, gente? Como é que esse povo constrói, tá? Então isso é a cultura. Então cultura é a produção desse povo nos vários aspectos do conhecimento, tá? Então cultura não é só dança, não é só folclore, tá? Uma arquitetura, ela expressa o conhecimento, a forma de pensar desse povo, tá? Então nós temos aqui a cultura do ponto de vista perdão, sociológico, nós temos aqui, é tudo aquilo que não é natureza. Cultura foi transformada pelo ser humano, ou seja, que foi produzido pelo ser humano. É o desenvolvimento intelectual do ser humano. São só
não são só costumes, mas são os valores, são as crenças de uma sociedade, tá? Cultura no conceito filosófico significa que o ser humano não apenas sente, faz e age com relação à cultura, mas também pensa e reflete sobre o sentido de tudo no mundo, como é que ele está agindo nesse planeta, tá, gente? E aí é lógico que eu não posso encerrar esse quadro falando de cultura sem falar de que, gente, tá, do antropólogo do século XX, tá, um dos maiores cientistas aí, pensadores do século XX, Lévi-Strauss. O francês, apesar de nascer na Bélgica, Lévi-Strauss, tá, que ele, né, veio muito ao Brasil, né, teve o Brasil como berço aí, né, gostava muito do Brasil, né, já falecido, e ele tem uma frase que eu gosto muito, e eu espero que você leve essa frase, tá, pro resto da sua vida. Porque essa frase, ela é de respeito. Essa frase é de que, gente, é de identidade, tá? E qual é a frase marco de Lévi-Strauss? Toda cultura é a mais perfeita possível quando vista de dentro de si mesma. Vou falar agora abrasileirando, aportuguesando, ou como eu costumo dizer, gente, no meu português goiano. Toda cultura, toda forma de pensar, toda religião, todo gosto, toda forma de amar é a mais perfeita possível quando você vê de você dentro, quando você está analisando por você, tá certo? A sua forma de viver para você é a mais perfeita, a do outro para ele é mais perfeita, tá certo? Quando você olha a sua religião, você fala, minha religião é melhor, mas para o outro, a religião dele também é melhor, tá? Quando você, por exemplo, tem as suas relações aí, o seu gosto, se você gosta do amarelo, a cor mais bonita é o amarelo. Tá? Mas para quem gosta do verde, a cor mais bonita é o verde. Então qual que está certo, qual que está errado? Não importa. O que importa é você entender, tá, que tão certo quanto você está o outro. Tá? E que tem que fazer o quê? Respeitar o desejo e o gosto do outro. Tá? Você tem que fazer, você não tem que gostar igual a pessoa gosta, mas tem que respeitar. Esse é o sentido da vida. Esse é o sentido de viver em sociedade. Tá? Se você gosta de menino, legal. Se você gosta de menina, legal. Cada um, tá, gente, tem o seu gosto. Se você tem a fé A, B ou C, a mesma coisa. Tá? Tem que respeitar, porque a forma de vida perfeita, cada um tem a sua, mas o outro também tem a dele. Beleza assim, gente? Então com essa frase eu deixo aqui para vocês até o nosso próximo bloco, que a gente volta fazendo exercícios sobre esse conteúdo que nós falamos aqui. Beleza? Grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula.